A paz do Senhor Jesus, aos pastores Flávio e Patrícia, aos irmãos da Igreja do Evangelho Simples, a querida IES, e a todos que nos acompanham aqui no nosso canal. Que alegria poder estar aqui para compartilhar alguns pensamentos aqui importantes na narrativa de Marcos, acerca de 2 episódios simultâneos, importantes, surpreendentes. E já de antemão, a questão que quero colocar-lhes é a seguinte: imagina se você recebe, alguém corre ao seu encontro para te pedir socorro sobre algo extremamente importante, sabe, caso de vida ou morte, e você diz, não, perfeitamente, vamos lá, e você sai com essa pessoa para socorrer-lhe, e no meio do caminho, um problema ainda enorme também vem para poder antecipar. Quer dizer, você está caminhando para socorrer alguém, algo extremamente importante, coisa de vida ou morte, e surge alguém no meio da multidão e vem um outro problema, e aí de repente, quando você termina de resolver esse problema que surgiu do nada, vem a notícia dizendo, não precisa mais prestar socorro, não precisa mais ir lá onde você ia, porque não tem mais jeito e a situação acabou. A gente fica muito preocupado hoje em dia em como resolver problemas da vida, esses dias especiais aí, extremamente difíceis com relação inclusive à pandemia. E a gente vai ver agora na narrativa de Marcos, no Evangelho que leva o seu nome, como Jesus age com tranquilidade, como Jesus é tranquilo. Eu queria que você, meu irmão, minha irmã em Cristo, entendesse isso. Jesus não está nem um pouco abalado, Jesus não está nem um pouco estressado com as coisas que acontecem. Esse Jesus para quem você entregou a sua alma está sempre tranquilo. Ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele tem o senhorio, todas as coisas estão debaixo do seu poder. O diabo está debaixo do seu poder, problemas da terra debaixo do seu poder, todo o universo debaixo do seu poder, miríades, milhares e milhares e milhões de anjos debaixo do seu poder, demônios e potestades e principados nos lugares celestiais, tudo debaixo do poder de Jesus. Jesus é o Senhor dos senhores, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Então a gente precisa de vez em quando ser lembrados, de vez em quando não, acho que sempre, né? Precisamos ler a palavra e sermos lembrados de que, por maiores que sejam os problemas, por mais difíceis que sejam as nossas angústias e lutas e tribulações, Jesus continua tranquilo, capaz de resolver quaisquer problemas, capaz de resolver quaisquer situações, e está sempre operando, está sempre trabalhando e nos ajudando. Vamos ver isso? Na narrativa de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21, Jesus estava ministrando à multidão e um dos chefes de uma sinagoga, um fariseu, um líder religioso chamado Jairo, surpreendentemente se aproxima de Jesus e se prostra aos pés dele. Esse versículo 21, detalhe da narrativa de Marcos, repito, é surpreendente, porque esse Jairo era o líder de uma sinagoga, um líder religioso, e eles não olhavam para Jesus com bons olhos. Jesus era um líder, um grande líder, que estava arrebatando as multidões com as suas palavras, com o seu ensino, com seus milagres, mas aquele pessoal que tinha a liderança religiosa em Israel queria muito manter o seu status quo. Isso lhes dava condições financeiras, isso lhes dava honra, destaque social, mas agora esse homem, um líder reconhecido pela multidão, se aproxima de Jesus e se prostra aos pés dele. Ele não apenas comunicou o problema, ele foi aos pés de Jesus. E o versículo 23 diz o porquê dele ter se lançado aos pés de Jesus. Aqui diz que ele estava rogando a Jesus, dizendo, minha filhinha está nas últimas, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Então, como a situação era de calamidade, a filha de Jairo estava extremamente doente, ele já não estava mais preocupado com a sua religião, já não estava mais preocupado com o que a multidão iria dizer, ele não estava mais preocupado com a opinião pública, ele quer a filha dele curada. E ele ouviu falar da forma de Jesus, ele sabia que Jesus curava. É interessante ele dizer, eu quero que imponha as mãos. Então ele sabia muito bem quem era Jesus. A primeira pergunta que coloco, a primeira questão que coloco é a seguinte: se esse homem não tivesse
com a sua filha nesse estado, ele agiria assim? Ele procuraria Jesus? Ele adoraria Jesus? Se prostraria aos pés de Jesus? É interessante como o ser humano ele só pensa em Jesus quando a situação é complicadíssima. Enquanto tem dinheiro no bolso, enquanto tem churrasco, tem cerveja, tem mulher, tem prostituição, o homem não está muito preocupado com a sua vida espiritual, não quer saber muito de Jesus. Agora vem uma doença incurável, vem uma situação de morte, correm para Jesus. Eu espero que você que está assistindo esse vídeo, se você ainda não for crente, se você ainda não tiver entregue sua vida a Jesus, que você não procure Jesus só numa situação de desgraça como essa. Que você possa buscar a Jesus porque Ele é maravilhoso, porque Ele é bom, porque Ele é o caminho para o céu, porque Ele te ama, porque Ele perdoa os seus pecados e porque a melhor vida que podemos viver nessa terra é viver com Jesus e para Jesus, porque consequentemente após a morte também viveremos com Ele. Se você não vive com Jesus nessa vida, você não viverá com Ele na próxima. Isso é uma das bases, né, essenciais do Evangelho. Você vive com Cristo, para Cristo agora, e após a morte estará com Ele. Você não quer Jesus? Não, não quero Jesus. Então, após a morte, o inferno lhe aguarda. O inferno é para aqueles que não quiseram viver com Jesus nessa vida, não se esqueça disso. Bom, esse líder religioso deixa de lado sua religião, deixa de lado seu status quo, deixa de lado sua fama social, ele precisa ver a filha curada, se aproxima de Jesus, se joga aos seus pés, minha filha está doente, me ajuda. E é interessante como Jesus prontamente diz, vamos lá, vamos resolver essa situação. E eles começam a caminhar em direção à casa do Jairo, para que Jesus pudesse orar e curar a sua filha. Só que Marcos narra que, enquanto Jesus está caminhando para a casa desse líder religioso, o Jairo, aparece uma mulher. E aí um novo problema aqui é destrinchado. A mulher tinha uma hemorragia há 12 anos de hemorragia. É interessante a gente se lembrar que naquela época, a cultura do corredor sírio-palestino, daquela região de Jesus ali, de Israel, há 2000 anos atrás, e em muitos lugares ainda hoje, inclusive também naquela região, a mulher não valia muita coisa. A mulher era às vezes só um instrumento de reprodução. Não havia... Quem valorizou a mulher foi Jesus, é o cristianismo que valorizou a mulher. O primeiro ser humano a ver Jesus ressuscitado foi uma mulher. Jesus sempre valorizou, né, a mulher, o sexo feminino. Porém, essa mulher, do versículo 25 de Marcos capítulo 5, ela estava hemorrágica. Ela tinha uma hemorragia que não as suas regras, né, não eram intermitentes, era o tempo todo. Imagina, o estado de saúde dessa mulher era um desastre, né? A Bíblia ainda diz, em detalhes, no versículo 26, que ela tinha sofrido bastante na mão de médicos e tinha gasto tudo o que tinha e o seu estado só piorava. Então a situação dela era muito grave pela enfermidade e por tudo aquilo que a enfermidade lhe havia roubado. Não só seu dinheiro, sua saúde, mas também a sua dignidade. E essa mulher com hemorragia, essa mulher com esse sangue que não parava, ela era uma mulher impura. Ela não poderia ter contato com ninguém. A gente vai ver que a abordagem dela com Jesus é secreta, ela age de maneira secreta, porque se alguém percebesse que essa mulher tinha hemorragia no meio da multidão, ela sofreria sanções na lei, ela poderia ser até apedrejada, porque uma mulher com hemorragia tinha que viver isolada. Era a maneira da nação de Israel lidar com doentes, né? Os leprosos também passavam por isso, e essa mulher impura não poderia estar no meio da multidão de jeito nenhum. Mas ela, buscando o último recurso, como diz aqui, acabamos de ler, ela tinha gasto todo o seu dinheiro com médicos, ouviu falar de Jesus, ouviu falar que o Filho de Deus tinha poder de curar, e aí ela parte. Eu fico pensando, quando leio, irmãos, essas narrativas bíblicas, o estado mental da pessoa. Eu fico aqui viajando e imaginando como essa pessoa preparou o coração, como essa pessoa idealizou, né? Fez o seu plano. Eu vou até lá, ninguém vai ver, e eu vou pelo meio da multidão, vou rastejar, vou tocar no vestido dele, e se eu tocar no vestido dele, eu creio que serei curada. Ela criou um método, ela criou uma estratégia, ela criou uma expectativa. Isso é fé. Isso é confiança.
Ela acreditava que Jesus tinha poder de fazer a situação dela ser resolvida, a enfermidade ir embora, e ela não ficou apenas na filosofia e idealização, ela agiu, ela colocou sua fé em prática, porque fé não é só pensar, fé é agir. Bom, diz o texto, Marcos capítulo 5, versículo 27, que ela ouvindo falar a respeito de Jesus, ora que Jesus tinha poder de curar, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu manto, na orla das suas vestes. Repito, por que essa mulher sorrateiramente na multidão, e já ouvi tantas pregações sobre isso, creio que você também tem ouvido, né? Essa mulher deve ter engatinhado e foi pela multidão para alcançar ali a orla do vestido de Jesus de forma secreta. Por que ela está fazendo isso? Porque ela era uma mulher impura. Ela tinha uma enfermidade que não lhe permitia transitar publicamente, ela não poderia estar no meio daquele povo, então ela até se arriscou, mas cheia de fé, cheia de esperança, de que isso traria a solução para o seu problema, que Jesus seria realmente aquela pessoa que queria curá-la. Ela vai entre a multidão, versículo 28, porque dizia, se tão somente tocar-lhe as vestes, ficarei curada. Você que está agora me assistindo, está passando por alguma luta muito grave, algum problema muito especial, você está passando uma tribulação? E aí, baseado nessa atitude dessa mulher que estava doente, 12 anos com essa hemorragia, eu te pergunto, você crê que Jesus pode te curar? Você crê que Jesus pode abrir uma porta? Você crê que Jesus pode resolver o seu problema? E se você é pastor Cassiano, eu creio. Ok, mas qual é a sua atitude com relação a isso? Né? Você está orando de madrugada, você está tirando um período de jejum, você está o dia inteiro nos seus afazeres, trabalho, escola, faculdade, seja o que for, mais focado naquilo, Senhor me cura, Senhor me ajuda. Qual é a atitude? Como você está transformando a sua fé, o seu pensamento em ação? Essa mulher transformou a sua fé em ação. Ela foi lá e tocou em Jesus. Como você espera tocar em Jesus? Como você espera convencer Jesus a te ajudar? Logicamente que a gente não convence Jesus com base em nossas obras, porque a gente é bonitinho. Claro que é a graça dele, o favor dele, a misericórdia dele, o amor dele. Jesus é maravilhoso, mas Jesus sempre, e a gente vê isso na narrativa dos evangelhos, valorizou quem agiu, quem transformou o pensamento em ação. Transforme o seu pensamento acerca de Cristo com relação a essa luta e esse problema que você está passando. Transforme isso em ação. Haja, vá em direção a Jesus, busque ao Senhor, fale, abre a boca. É interessante a gente ver que Jesus estava diante de um leproso, e aí Jesus olha para o leproso e pergunta, o que você quer que eu te faça? Jesus não está vendo que o camarada é leproso, né? Talvez faltando um pedaço do nariz, um pedaço de orelha, leproso. Jesus sabia que o leproso queria ser limpo da lepra, mas ele pergunta, fala comigo, o que você quer que eu te faça? Porque você tem que falar, você tem que agir, você tem que transformar pensamento em ação. É assim que funciona. Por isso nós oramos, lemos a Bíblia, jejuamos, há quem suba montes, enfim, você tem que buscar, você tem que transformar pensamento em ação, e é o que ela faz. Ela vence a multidão, com muito sufoco, com muita luta, vai lá, toca. Versículo 29 do Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 29, imediatamente cessou a hemorragia. E ela sentiu no corpo estar já curada de todo o mal. Quando ela toca no vestido de Jesus, ela sente na hora, ela sentiu, não foi apenas agora um pensamento, agora ela sentiu, não sei se ela sentiu uma descarga elétrica, se ela sentiu paz, se ela sentiu alegria, mas o texto diz que ela sentiu no corpo que estava curada. A narrativa podia parar aqui e seguir, né? Jesus caminhando em direção à casa do Jairo para poder orar pela filhinha dele, que esse era o primeiro problema. Entretanto, no versículo 30, um detalhe da narrativa é que Jesus percebeu que dele saiu o poder de curar. Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou, quem me tocou as vestes? Jesus, quem foi que me tocou? E aí os discípulos, no versículo 31, disseram, todo mundo te toca, está todo mundo te esbarrando, aqui a gente está no meio do povão, a gente está aqui no meio da rua, caminhando em direção à casa do líder da sinagoga e a multidão toda te tocando. E Jesus, não, tem uma pessoa que me tocou de forma especial.
O que eu acho interessante é isso. Jesus nunca nos trata como multidão. Jesus tem o poder de tratar cada pessoa especialmente. É impossível você buscar a Jesus e ele tratar você como mais um. Não. Você é uma pessoa especial para Jesus. O seu problema, a sua dor, a sua luta, a sua angústia, a sua tribulação, Jesus vai tratar de forma pessoal, individual, personalizada. Não estou falando de quem me esbarra, eu estou falando de quem me tocou com fé, diz o Senhor. E aí Jesus interpela sobre isso, e aí no versículo 33, a mulher, atemorizada e trêmula, consciente do que nela se havia operado, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. A mulher estava atemorizada e trêmula, repito, porque ela não poderia transitar publicamente por causa dessa questão, dessa enfermidade, de hemorragia, enfim. Mas recebendo a cura, e Jesus parou tudo ali, perguntou quem era, não teve jeito, ela foi lá e manifestou, disse, fui eu e tal. Bom, versículo 34, Jesus disse à mulher, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e fica livre desse teu mal. O versículo 34 é interessante porque Jesus disse, fica livre desse teu mal, mas ela já não tinha sentido que tinha sido curada, né? Só que aqui Jesus ratifica, Jesus aqui diz, você está realmente curada, esse mal foi embora, acabou. E o mais importante do que a cura da hemorragia ter cessado, foi Jesus salvar ela. A gente pede tantas coisas para Deus, né? A gente pede emprego, a gente pede cura, a gente pede livramento, a gente não quer ser livres de assaltos. A gente está sempre orando, o Senhor nos guarda, o Senhor nos salva, o Senhor nos liberta, o Senhor nos protege, quando o mais importante é a salvação da nossa alma, né? Jesus fez questão de mostrar à multidão que tinha acontecido um grande milagre, sim, mas principalmente Jesus estaria liberando a salvação dessa mulher. A tua fé te salvou. Ela agora recebe Jesus como Salvador. Ela agora se torna mais um dentre os discípulos de Jesus. E isso é o mais importante, a salvação da nossa alma. O que adianta ser curado e depois morrer e ir para o inferno? O mais importante é ter Jesus como Senhor e Salvador. Bom, versículo 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram as pessoas aí, um problemaço, da casa do chefe da sinagoga, e disseram, olha, a tua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Versículo 36, o que percebendo Jesus disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo, crê somente. A notícia horrorosa chega, a tua filha morreu. Então agora como é que Jesus vai à casa desse homem orar? Pela menina, se a menina já morreu? Interessante que a medida de fé que eles tinham era que Jesus poderia curar a menina, mas eles não tinham fé que Jesus podia ressuscitar a menina. Volta a minha palavra novamente a você que está assistindo esse vídeo. Qual é a medida da sua fé? Você acredita que Jesus pode ir até onde? Né? Você limita o poder de Jesus até que circunstâncias, até que situações? Aqui eles estão limitando Jesus a orar pela menina para ela ser curada. Mas e ressuscitar? Pode ou não pode? Vai ou não vai? Faz ou não faz? Jesus misericordiosamente olha para o pai da menina e fala assim, fica tranquilo, calma, confia. Vamos até lá. Bom, versículo 37. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Interessante aqui, Jesus chama 3 discípulos para entrar com ele lá na casa e orar pela menina morta. Jesus não levou todos, porque uma das coisas que atrapalha o milagre é a incredulidade. O diabo não pode impedir você de receber o seu milagre, a sua vitória, por mais extraordinária que seja aos olhos de todos, o diabo não pode atrapalhar. Mas se você não acreditar, ou se você tiver muitas pessoas que não acreditam, isso pode atrapalhar o milagre. Jesus elimina essa possibilidade. Vem comigo Pedro, Tiago, João, vamos lá, os outros esperem. Versículo 38, quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço, né? E os que choravam e faziam pranto, a menina morreu, todo mundo triste, aquele ambiente terrível de morte. Marcos capítulo 5, versículo 39, Jesus entrando diz, por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não morreu, mas dorme. Pronto. Jesus vai falar que a menina estava apenas dormindo. Versículo 40, é interessante, a narrativa diz que começaram a rir de Jesus. Porém, ele, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e Pedro, Tiago e João, os que vieram com ele, e entrou onde a menina estava. Uma coisa importante aqui, tem gente, até dentro das igrejas, que se dizem cristãs,
que são servos e servas de Cristo, ou filhos e filhas de Deus, mas não conhece bem a Jesus. Esse povo riu de Jesus porque não sabia quem estava chegando ali. Esse povo riu de Jesus porque não sabia com quem estava lidando. Pergunto a você, você sabe com quem está lidando? Você sabe quem é Jesus Cristo, Filho de Deus? Você sabe quem é Jesus de Nazaré? Você sabe quem é? Pois é, eles não sabiam e riram dele. Enfim, Jesus elimina a incredulidade, Jesus pede para sair os que não acreditam mesmo. O pai, a mãe e os seus 3 discípulos entraram. Versículo 41. Jesus tomou a menina pela mão e disse: menina, levanta. Interessante a palavra, a ordem. Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, também o método foi o mesmo. Ele grita: Lázaro, vem para fora. E agora para a menina: menina, levanta. É interessante como a Bíblia diz que Deus criou tudo o que existe no mundo pela sua palavra. Haja luz, que se façam agora a separação entre as águas e a terra, que surjam os luminares. É interessante como a palavra é importante, como é bom falar, como é bom abrir a boca e transformar pensamento em palavras. Por isso que é muito importante, você ora a Deus, pede o milagre, mas quando você vai enfrentar o mal, você tem que ordenar palavras. Há um grande erro teológico na questão do determinismo, né? Que as pessoas querem exigir de Deus, ordenar a Deus. Deus, o Senhor tem que fazer. Deus, eu determino que agora o Senhor estenda as tuas mãos. Desculpa, mas isso é uma tolice tão grande, né? Quem é que vai mandar em Deus? Determinismo é uma coisa absurda, um grande erro teológico, uma postura completamente errada. Para Deus a gente se ajoelha, para Deus a gente implora, para Deus é boca no pó, para Deus é a cabeça entre as pernas, para Deus é humilhação, como esse homem fez, chegou diante de Jesus se humilhando. Então, quando você ora, ora com toda humildade e humilhação. Agora, quando você vai enfrentar a doença, quando você vai enfrentar o diabo, quando você vai enfrentar o mal, aí você tem que determinar. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Aí resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E se fugirá é mediante a palavra que você libera. Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Doença, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu digo agora em nome de Jesus que todo mal tem que sair. Né? Então seja corajoso diante do mal e humilde e humilhado diante do Senhor. Bom, Jesus diz: menina, levanta. Versículo 42, imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. E logo foram tomados de grande espanto. Aí sim, depois que o milagre acontece, a multidão fica assombrada, atemorizada, espantada. Antes ninguém cria, todo mundo rindo, dando risada, zombando da fé, né, de todos ali, especialmente do Senhor, do seu poder, mas depois do milagre realizado, todo mundo com medo. Ok. Versículo 43, Jesus ordenou que ninguém o soubesse e mandou a menina se alimentar e se fortalecer e seguir a sua vida. Termino como comecei. Jesus está sempre tranquilo diante dos problemas. Jairo chega pedindo a sua ajuda, prontamente ele sai para atender. No meio do caminho surge um novo problema e a mulher toca nele e é curada. Ele salva aquela mulher, não apenas a cura, mas salva. A multidão tem o testemunho de salvação e cura daquela menina. Jesus aproveita aquela situação para evangelizar, para mostrar quem ele é, para mostrar que ele é o caminho, a verdade, a vida, que ele é o Salvador. Quando ele segue a sua jornada à casa daquele chefe da sinagoga, vem a notícia fatídica, notícia de morte, a notícia horrorosa, e ele sempre tranquilo. Vai até lá, a menina dorme, levanta a menina. Meu irmão, minha irmã, creia que Jesus está no controle da sua vida. Creia que Jesus está no controle de todas as situações da sua vida. Aquilo que é surpresa para mim e para você, nunca será para Jesus. Aquilo que é difícil para mim e para você, nunca será para Jesus. Aquilo que é inesperado para mim e para você, nunca será para Jesus. Coloque o seu coração em Cristo, coloque a sua fé em Cristo. Transforme pensamentos em ação. Você precisa de um milagre? Ore, busque, cante louvores, vá ao templo, vá à igreja, faça jejuns, busque o Senhor, transforme pensamento em ação. E o mal se levantou, até mesmo a morte? Palavra. Determine, ordene ao mal que seja derrotado. Profira palavras contra o mal e o milagre acontecerá, segundo a graça e a misericórdia do Senhor. Creia que Jesus está no controle de todas as coisas. O mesmo Jesus que ajudou Jairo, o mesmo Jesus que
foi tocado por essa mulher e depois a salvou, é o mesmo Jesus que está na sua vida, que opera na sua vida. Não desconfie do poder de Jesus. Não desconfie achando que há alguma surpresa para o Senhor. O Senhor Jesus está no controle de tudo. Mantenha seu coração firme nisso. Mantenha seu coração firme na palavra de Deus e sigamos aí com fé até que esse Jesus tão maravilhoso venha nos buscar e nos levar em definitivo para Ele. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.